Uma nota ainda mais interessante é esta. Essa nota é toda interessante. Todo interessante. Da manchete, subtítulo, o veículo que postou, o veículo que a escreveu. É diferente. É diferente. Esta nota foi publicada no Brasil pelo Valor Econômico, que é do Grupo Globo. Mas ela é escrita pelo Greg IP. Esse Greg IP não parece muito brasileiro, né? Pelo menos não para lá de Feira de Santana. Olha lá de onde? Dow Jones. A Bolsa Americana. A manchete é: Estados Unidos deslizam rumo a um capitalismo no estilo daquele país vermelho lá do Oriente. Essa nota é interessante. Por quê? O país pode estar se inclinando em direção ao capitalismo de Estado, no qual o governo se intromete com frequência nas empresas. Tá, beleza. Primeira pergunta, antes de começar. O governo Lula parece também se interferir nas empresas, né? De certo modo. Veja aí seu Guido Mantega, né? Guido Mantega que o diga. Mas tudo bem, né? Veja aí como foi a Lava Jato, a lista, né? A planilha, né? Parece que tinha uma interferenciazinha. Então, será que dá pra falar que o Brasil também é um capitalismo de Estado? Mas ao mesmo tempo você olha o Brasil, olha esse país e fala, não, mas tá bem diferente, né? Tá meio diferente. Tá meio diferente. O Lula só copiou a parte do autoritarismo. A outra parte o Lula não importou, né? Veio pela metade, o Estado petista. Aí, a outra começa falando o seguinte: quem decide se o TikTok vai continuar na mão dos comunas ou será banido ou vendido? Washington. Quem determina se o comprador da United States Steel será uma empresa americana ou japonesa? Washington. Quem está dando 8,5 bilhões de dólares à Intel para fabricar semicondutores nos Estados Unidos? Washington também. Já deu para você entender a ideia. Por todo o país, decisões empresariais antes tomadas nas salas da diretoria ou em assembleias de acionistas, agora cada vez mais dependem da política. Os Estados Unidos não estão indo em direção ao socialismo. Não é socialismo. Tem nada a ver com isso, no qual o governo controla os meios de produção. No entanto, o país pode estar se inclinando em direção ao capitalismo de Estado, no qual o governo se intromete com frequência nas empresas para garantir que sirvam ao interesse nacional. Os Estados Unidos nunca foram um paraíso do laissez-faire. Ainda assim acreditavam, mais do que muitos países, no capitalismo de livre mercado, deixavam que a eficiência e o lucro determinassem a alocação de capital. Nem Trump, nem o amigo do Lula, né, o chefe do Lula, Biden, acreditam nisso. Ambos, ou seja, o próprio Trump, ambos se mostram contentes em valer-se de todas as alavancas do governo federal, sejam impostos, subsídios, regulamentações ou poder de intimação, para inclinar as decisões empresariais a favor de seu próprio ponto de vista sobre o que é o interesse nacional. E, obviamente, você vai ter dois pontos de vista diferentes. O do Trump é um, do Biden é outro. Como você vai usar essas ferramentas, você pode causar, né, ganhos ou prejuízos. Quando a Câmara votou a favor de forçar a venda do TikTok ou pela sua proibição, o aplicativo de vídeos curtos, pertencente à ByteDance, que tem sede em Pequim, o Ministério de Comércio da Comunada exigiu, segundo a agência de notícias Xinhua, que os Estados Unidos respeitem seriamente a economia de mercado e o princípio da competição justa e forneçam um ambiente aberto, leal, justo e não discriminatório para empresas de todos os países. Aí tá de brincadeira, né? Até o cara diz, ou a ironia acabou, ou o Partido Comunista tem um senso de humor subversivo. Todo o modelo econômico deles gira em torno de um desrespeito seletivo dos princípios da economia de mercado e da competição justa, inclusive com a discriminação sistemática de empresas estrangeiras. Vocês não respeitam ninguém e agora vocês estão batendo no peito para pedir respeito. Mas tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira. O capitalismo de Estado lá dos comunas foi tão eficaz em inclinar o campo de jogo internacional a seu favor que tem forçado outros países, inclusive os Estados Unidos, a adotarem suas próprias versões de capitalismo de Estado. Vocês vão ver onde eu quero chegar.
Trump foi um dos primeiros convertidos ao capitalismo de Estado. Embora de uma forma um tanto pessoal e ad hoc, ele intimidou uma empresa a manter uma fábrica aberta nos Estados Unidos em vez de transferi-la ao México. Nossa, como ela é malvado. Imagina, você é presidente, aí você, presidente do seu país, você convida a empresa para continuar no seu país, gerando empregos para o seu próprio povo. Que tá bicho malvado. Esse cara tem que ser preso, não é possível. Usou a política de comércio exterior para punir concorrentes estrangeiros e favorecer empresas americanas. Quem poderia imaginar que o presidente americano iria favorecer as empresas americanas? A pedido da Boeing, o Departamento de Comércio de Trump impôs tarifas paralisadoras à canadense Bombardier e esforçou a empresa a vender o controle de um novo jato regional cuja produção logo saiu do Canadá e foi transferida para o Alabama. Problema do Canadá. Na semana passada, quando Biden declarou sua oposição à proposta de compra da United States Steel, cuja sede fica em Pittsburgh, pela gigante siderúrgica japonesa Nippon Steel, ele mostrou que sua versão de capitalismo de Estado pode ser tão pessoal, tão política e, em última análise, tão contraproducente quanto a de Trump. No Brasil, Lula fala, venda a Vibraz. Nos Estados Unidos, Biden fala, aqui não. Não vou vender. Não vou vender. A esquerda, no Brasil, ela é sensacional. Aí, aqui eu agora vou falar um monte de coisa. Queria chegar nos finalmente, para vocês entenderem todos os meus pontos. O investimento deixa de ser planificado com a ideia de obter o máximo retorno, mas com base na conveniência política. Esse cara está falando o seguinte, ó, essa nova forma de administração econômica está sendo implementada não só nos Estados Unidos, mas em outros países. Esse capitalismo de Estado. Tá tudo errado? Porque não tá focando o dinheiro? Também tá se focando em questões políticas. Aí eu vou colocar de novo, cada Dow Jones. Aí olha como são as coisas. Do mesmo jeito que este cara reclama da hipocrisia da comunada que tá chorando pelo TikTok, o liberalzinho da Dow Jones, ele não reclama quando o próprio mercado financeiro distorce a economia visando fazer política em detrimento dos ganhos, que é a agenda SG. Não, esquece o dinheiro, esquece o lucro. Foque na diversidade, foque na equidade, foque no crédito de carbono. O liberal não reclama disso. Por quê? Porque ele está ganhando dinheiro. Porque ele está ganhando dinheiro. A gente está num ponto, hoje, no mundo, que está cada vez mais claro as divisões e assim, a quantidade de grupos diferentes que existem. E principalmente a distância entre conservadores e liberais está cada vez mais distante. O liberal só tem um Deus e um aliado, que é o dinheiro. Eles só pensam nisso. Eles só pensam no dinheiro. Só e somente só. Só e somente só. Você pega o Project de 2025, que foi o trabalho dos conservadores americanos, eles têm um capítulo inteiro dedicado à economia, onde eles rechaçam abertamente o livre comércio. Não tem livre comércio para conservador, tem comércio justo. E o que é comércio justo? Gente, qualquer pessoa com o mínimo de ponderação vai entender o que é o comércio justo. Quando você toma uma decisão que vai prejudicar a maior parte do seu país, mas uma pessoa vai ganhar dinheiro, isso é injusto. Isso é injusto. Mas isso é injusto. É injusto. É simples de entender. Quando a empresa, sabe, ela fala assim, não, eu vou utilizar de dumping, vou baixar meu preço, eu vou ter um prejuízo mínimo, ou então não vou ganhar dinheiro, mas vou vender o produto num preço que os outros não vão conseguir vender o mesmo preço e eles vão quebrar, isso é injustiça. Isso é injustiça. E por isso que você tem tribunais, né? Pelo menos deveriam funcionar, onde esses tribunais, eles impedem que esse tipo de prática ocorra. Essas questões aqui não tem nada a ver com comunismo, socialismo. Você vê o próprio Trump. É o quê? É você olhar para a economia pensando, cara, o que a gente pode fazer para realmente trazer um ganho para o país? Não é difícil entender as questões sobre interesse nacional. O que não existe no Brasil.
Não existe no governo Lula coisa internacional. Veja a visita do Macron. Veja a questão da regulamentação dos aplicativos. Dei play no vídeo ontem, foi anteontem, não lembro qual foi o dia. O deputado lá falou eu nunca vi uma empresa agradecer, dar parabéns e ficar feliz com a regulamentação. Que ela vai pagar mais imposto. Tem alguma coisa errada. Óbvio que tem alguma coisa errada. Óbvio que tem. Às vezes ela tá pagando a mais, mas a regulamentação vai fechar o mercado. Ela vai ganhar um monopólio. Ela vai ganhar um monopólio. A gente tá entrando assim numa nova era no mundo. Eu acho que 2022 foi bem marcante. A gente vem estudando bastante, né, nos últimos anos. Você vê que o conflito lá na Europa, entre Rússia e Ucrânia, ele realmente modificou muitas coisas. Começaram a aparecer termos no debate público como onshore, nearshore, friendshore. Que seria o quê? O que nearshore é você ter a produção perto, né, da sua localidade. Friendshore é produzir em locais de aliados. Então começou a falar isso daí, porque ele falou, ó, Estados Unidos, o parque industrial deles está onde? Está lá na Comunada. O que é que se discute? A crise dos chips. E Taiwan, se der um problema? Foi invadido, e aí? Vai acontecer o quê? É o que o governo americano tá fazendo, rapaz, pera aí, pô, vamos investir. Investe na Intel. Injeta dinheiro na Intel. A gente não pode ficar dependente, porque o liberal pensa no bolso dele. Hoje ele pode dar dinheiro, ele ganha dinheiro com a Nvidia, isso, aquilo, outro. E amanhã? A comunada vai lá, pega o navio, invade, fala, a ilha é toda nossa, acabou, não tem mais chip. Acabou, irmão. Não vai sair daqui. Igual o Capitão Nascimento, ó. Não vai subir ninguém. E aí, resolve como? Mas não tem como. É, assim, tá cada vez mais clara essa distância entre conservadores e liberais. Liberal e de esquerda é a mesma coisa. O Biden tá fazendo uma mudança ou outra porque ele não tem o que fazer. A gente conversou recentemente sobre a questão do Orbán. Também pontuando sobre isso, cara. A gente tem que olhar o Orbán, inclusive em 2014, a gente tem que observar o Oriente para um segundo. Seguinte, o que eles fizeram lá que deu certo? O que eles fizeram lá que deu certo? Parar de olhar as coisas como uma dicotomia. É bom ou mal? Tá, beleza. Eu não gosto deles. Independente se eu gostar deles ou não. O que eles fizeram lá que foi que bom que deu certo? E com essa mesma visão, a gente deveria ter para ver a história do Brasil. Aí a gente puxa para 64. A gente pode puxar até antes. Vamos começar de 46. Certa vez, a gente fez o dossiê sobre a Eleia Amazônica. Instituto Internacional da Eleia Amazônica. Que, graças a Deus, não saiu do papel graças ao nosso ex-presidente, Arthur Bernardes. Na época, ele era deputado federal. E foi ele que impediu a instauração, a criação do Instituto Internacional da Eleia Amazônica, que visava internacionalizar a Amazônia. O Arthur Bernardes, depois, ele fundou o Partido Republicano. A gente abordou isso no vídeo na época. E o Partido Republicano falava o seguinte, olha, nós não somos a favor do Estado ter a sapato Brás, a boné Brás, a camisa Brás, o copo Brás, o relógio Brás, tudo Brás. Não é isso. Não é isso. Não é sobre estatais. Nós somos a favor de ter produção nacional. E nós somos a favor do Estado existir para garantir que o lado fraco vai ser respeitado. O lado fraco vai ser respeitado. A tradução, ele não fala com essas palavras. Eu tô colocando aqui. Que é exatamente até o que o Orbán falou, que a gente comentou. O Orbán falando que essa democracia liberal é sempre o forte impondo as suas ordens. Aí a gente pula para 64. A gente vê como são os governos no Brasil, é sempre uma discussão boba, uma discussão idiota. Ai, o golpe, ai, a democracia. Um movimento puramente político para tentar se perpetuar no poder, por parte da esquerda, ou garantir ainda mais poder. Ninguém está interessado realmente na verdade. E assim como 64, a história toda do Brasil é contada, é narrada apenas focando em possíveis ganhos políticos. 64, ai, não tinha liberdade, ditadura, tortura, blá, blá. Mas ninguém quer questionar o seguinte, cara, vem cá, o que foi que aconteceu durante o governo Castelo Branco, Costa e Silva, do Médici, do Geisel? O que foi que aconteceu do Figueiredo? O que aconteceu nesses governos? Que houve um momento lá do milagre econômico. O que foi que aconteceu? Qual era o contexto?
Tem algo que aconteceu ali que dá para aproveitar? Não é possível que ao longo da história brasileira nós não tenhamos exemplos nacionais, exemplos de dentro da nossa casa que podem ser reaproveitados, ou pelo menos servir de informação para não cometer os mesmos erros, mas não toda a história do Brasil. Vargas é um golpista, um safado, é um cachorro. República vai um bando de ladrão, café com leite, oligopólio. Nada presta, bicho. Nada, 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 nada. Não é possível isso. Tem nada na história do Brasil. Bolsonaro, golpista, taxista, eletricista, todos os istas da vida. Meu gênio. Nada, não é possível isso, cara. Não é possível. Assim, tudo no Brasil é assim. Esse é o país. O mundo tá caminhando para uma direção que tá bem clara. Todos os estados nacionais estão pensando em si. O Macron veio aqui, em momento nenhum quis discutir Brasil. Ele não quis discutir nada que melhorasse a vida do brasileiro. Nada. Lula tá cagando. Lula é 100% igual a liberais. Lula não tá... Não acho que ele tá tão preocupado com ele. Ele tá preocupado em se manter no poder. Continuar viajando, ganhar um prêmio Nobel. O cara é movido pelo ego. Então, gente, falo pra vocês. A gente tem que melhorar um pouco o debate público. Se importar com algumas coisas. Essa questão da Vibraz, né, muito faz, empresa privada, né? Pudesse ficar no Brasil, pô, melhor. Tô empresário aí brasileiro, etc, tudo mais. Mas só pegar pra puxar o gancho. Veja as discussões que estão ocorrendo em outros países. Os países estão preocupados com o quê? Cara, como a gente pode fomentar o mercado nacional? Como a gente pode tentar transformar o mercado nacional mais competitivo? No Brasil não é só toma-lhe imposto, toma-lhe imposto, toma-lhe imposto. Empresário é bandido, motoboy é pequeno burguês. Como é que dá certo uma coisa dessa? Eles sequestram o Brasil e ainda torturam, sabe, os sequestrados, é possível, os reféns. Meu Deus do céu. Sabe, é um absurdo. É um total absurdo. Eu falo de ironia, mas é verdade. A esquerda brasileira, ela não consegue copiar. Na verdade, ela só copia o que existe de pior nas ditaduras. Assim, o que é que tem de pior? É isso, eu vou copiar. Porque se tiver alguma coisa, você olha, não dá pra negar que os comunas viraram uma potência econômica. Eles são a potência econômica. Estão brigando aí pau a pau com os Estados Unidos. Mas o Lula, qual é a parte que ele copia? É a parte de monitorar, de ir atrás, de não ter oposição. Eles querem um partido único. Só copia o que não presta, bicho. Não tem condição. Eu nunca vi uma coisa dessa. Na verdade, já vi. A gente continua vendo. É o PT. É o PT, a esquerda, é a Globo. Turbulência abala Fiagros. E cotas desvalorizam até 12%. E agora, né? O que é que a gente faz? Todo de um problema diferente. Levantamento aponta que 11 dos 27 Fiagros listados em bolsa apresentaram rentabilidade negativa da cota no último mês. O Rafael Gloves até dá RT nele mesmo. Ele fez um tweet dia 19 do mês passado. A quebradeira no agro pode bater forte em fundos de investimentos expostos a CRAs, CRIs e outros. Tema sério. E tava certo, né? Saiu notícia aí no Infomani. Nos próximos dias, conversarei com pessoas da área. A impressão que tenho é que uma confusão grande foi armada e jogaram uma lona por cima, fingindo não existir. E tá aí agora, né? Uma desvalorização pesada. Aí a economia, aqui só são duas notícias que a gente comenta todos os dias, como a gente comentou ontem, todo mês não faltam notícias mostrando que o Brasil está marchando para o buraco. Aí assim como o primeiro tema do vídeo de hoje, onde a gente comentou sobre o governo escolheu uma pessoa errada, ou pelo menos o governo não tem um plano para a segurança pública, o Ministério da Fazenda parece que também não está preocupado em resolver nada. Quais são as preocupações do Haddad? Aqui, rapaz, Haddad cria comitê permanente de diversidade e inclusão no Ministério da Fazenda. Pronto. Pronto, rapaz. Regras. Burocracia. Burocracia. E aqui eu já vou introduzir outro tema que a gente vai comentar lá na frente. Eu não gosto, eu acho horrível a denominação conservador nos costumes, liberal na economia. Eu acho que a direita está sendo enganada. Mas
Vamos pegar não o liberal na economia, mas eu acho que a turma da direita, ela gosta de liberdade econômica, que isso não tá ligado a ser liberal. Isso daqui para vocês vai no caminho de liberdade econômica? Isso daqui para vocês vai numa linha do que vocês acham que é o correto para a economia, a gente ficar preocupado em equidade, isso, aquilo, outro, etc, tudo mais? Será que o caminho correto, ideal, não é aumentar a competitividade nacional, a produtividade, algum plano para melhorar salários? Aumento de todo mundo. Se você consegue aumentar os salários globalmente, todo mundo vai ganhar mais. Você não precisa ficar tão focado numa coisa ou outra em grupos e subgrupos como se fosse a questão de luta de classes. Isso aqui tem cheio de marxismo. Mas o PT, né? O PT é vermelho. Tem tudo a ver. Acho que isso aqui não tem nada a ver com liberdade econômica. O comitê tem como objetivo propor e acompanhar iniciativas relacionadas aos temas de diversidade e inclusão, promover a igualdade de gênero, étnico e racial e respeito à diversidade do Ministério da Fazenda e contribuir, quando solicitado, com a elaboração de políticas públicas. Eu acho que o Haddad não está tentando resolver os problemas do Brasil. Aí, para mostrar que o Haddad não está sozinho nessa, isso aqui a gente comentou mês passado, só para relembrar bem rápido, dia 11 de março do ano passado, a Marina Silva anunciava a mesma coisa. Na última sexta, assinei a portaria que institui o plano de letramento em identidade de gênero, raça e diversidade. Esse é o primeiro passo formal para a transformação cultural entre nós na direção de equidade para mulheres, identidade de gênero, bababá, ppp. Isso dentro do Ministério do Meio Ambiente. Na mesma linha do Haddad. Na mesma linha do Haddad. Isso vai resolver as queimadas que estão crescendo? Isso vão responder, sabe, sei lá, os outros problemas mais sérios aí que tem ligados ao meio ambiente no Brasil? Eu acho que não. Mas a turma do PT insiste em coisas que não vão resolver nada. E algumas dessas coisas, eu acho que pode até trazer prejuízos. O Haddad aí tá lá na lacração, acho que lá na frente vai ser um problema, porque vai começar a impor, né? Começar a normatizar, daqui a pouco isso vai virar um negócio não só no ministério, mas para todos os órgãos públicos, depois todas as empresas privadas, aí vem leis, aquela confusão se instala no Brasil. Mais burocracia. Que eu acho que não é o que a direita prega. Eu acho que não é o que vocês acho que vocês defendem menos burocracia, não mais. Mais capacidade de, sabe, de locomoção, de fazer negócio, de fazer coisas. Sabe? Um meio de campo mais destravado. Aí ontem, olha a cara de felicidade do Lula, nosso vassalo, assinando um papel lá da Marina, o Haddad Mercadante, até o Rui Costa estava no meio. Do que é? Assinei o fortalecimento do Fundo do Clima no valor de 10 bilhões. Ao lado do presidente do BNDES, Luiz Mercadante, a ministra Marina Silva e os ministros Haddad e Rui Costa. No fundo, é um salto na retomada desse instrumento que vai garantir transição energética e mais capacidade de enfrentamento às mudanças climáticas. É o governo federal preparando o Brasil em direção ao futuro verde e sustentável. Meu Deus do céu. Lá vai o Lula. 10 bilhões de reais. Aí, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso, e esse plano ele goza de apoio dos liberais, o governo anuncia 10 bilhões para o Fundo Clima. Vê só. Lula assinou o repasse de 10 bilhões para o Fundo Clima, que é administrado pelo BNDES. A taxa de juros média, 6,15%. Qual é os juros que vocês possuem na hora que vocês vão pegar um financiamento para comprar um carro, uma casinha? Vocês conseguem 6,15%? Vocês conseguem? Quanto é que tá a Selic, hein? 10%, né? Próximo de 10%, né? Rapaz, menor que a Selic. Ó, tá menor que a Selic. Se tu consegue acesso a esse dinheirinho, se tu não gastar ele tão rápido, for gastando aos poucos, tu deixa ele no banco. Porque o que vai render de Selic é maior do que vai render aqui de juros. Se tu tiver acesso a esse dinheiro e tu não precisa gastar ele do dia pra noite, deixa no banco. Vai dar 6,15, Selic quase 10. Nossa. Nossa. Mas nem para todo mundo é 6. No caso de projetos de restauro florestal, 1%. 1%. Aí esse tá. Daqui a pouco vem juros negativos. O governo vai te pagar para tu receber dinheiro.
Os recursos para o fundo vieram da captação feita pelo Ministério da Fazenda em 2023, a partir da emissão de 2 bilhões em títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional. Isso para vocês lembra alguma coisa, algum tipo de resquício de liberdade econômica? Isso daqui parece, em algum ponto, as teses que a direita defende. Isso daqui não parece que nem todas as pessoas são iguais? Quem for verde vai ter uma linha de crédito diferenciada? Gente, esse daqui é para projetos que envolvem a mitigação de mudança do clima, descarbonização. Você tem uma indústria, você quer mudar de motores, né, que consomem, para motores que consomem menos energia. Você não está ajudando, né, na redução da emissão de carbono? Você, não tá, você, em tese, não poderia ter acesso a uma taxa de juros muito diferenciada? Quem que vocês acham que vai ter acesso a essa linha de crédito? Vocês acham que essa linha de crédito, ela ajuda ou ela atrapalha na competitividade entre entes, entre empresas, entre o pequeno e o médio? Quem será que vai ter acesso a esses créditos? O grande empresário ou o pequeno empresário? Quem será que hoje no Brasil precisa de mais dinheiro? O pequeno empresário, que vende o almoço para pagar a janta, ou o grande empresário? Mas isso daqui conta com o apoio de todos os liberais. E isso aqui está acontecendo. Essa questão dos juros ainda é pior. Ainda é pior, mas eu vou chegar lá. Só que isso daqui está acontecendo não é de hoje. Este assunto, de coração, eu espero que quando você tenha visto aqui, né? Falando aqui, ó, pô, Lula, etc, tudo mais. Ali o final, principalmente, ó, a partir da emissão de 2 bilhões em títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional. Eu espero que você fale, pô, rapaz, eu já vi isso no vídeo desse menino. Porque, ó, essa notícia, 17 de setembro do ano passado. Wall Street e Faria Lima articulam participação na emissão externa de títulos verdes do Tesouro. Esse dinheiro que está sendo utilizado para financiar projetos com juros pequenininho, só para a turma SG, foi um dinheiro obtido com a emissão de títulos da dívida. O PT, que batia no peito, que é da moratória na dívida externa, está gerando dívida externa para conseguir dinheiro para dar para liberal. Olha o subtítulo. Ali foi novembro, setembro. Essa é de novembro. A gente também falou em novembro. E eu acho que pela imagem aqui você conseguiu perceber que ambas as notas estão inclusive no Atlas. Que eu podia pegar a matéria mais bonitinha, colocar aqui, mas ia ficar naquele negócio. Será que esse menino já falou isso realmente no passado? Será? Porque é um arquivo editável, né? Eu posso falar, eu peço pegar uma notícia antiga, eu coloquei aqui. Mas como tá lá no Atlas, eu acho que fica provado, né? Que desde setembro a gente já falou sobre isso. Ou talvez desde antes. Olha o subtítulo. Né? Vamos ler a manchete. Governo capta 2 bilhões de dólares no mercado internacional em primeira emissão de títulos verdes com selo SG. Global 2031 tem prazo de 7 anos. Taxa ao investidor saiu a 6,5% ao ano. Peraí. 6,5%? O Brasil vendeu... Olha só, o cara comprou o título verde do Brasil, comprou o título da dívida, que o Brasil vai pagar em dólar 6,5% pro cara. O Brasil vai pagar em dólar 6,5%. E no Brasil, a média é 6,15%, tendo a 1%. Gente, vem cá, como é que tu pega dinheiro emprestado com alguém a 6,5% de juros e tu empresta pra outra pessoa por menos de 6,5%? E essa diferença, quem que paga? Quem é que vai pagar essa diferença? Porque o negócio bom é ser assim, ó. Tu emite o Green Bond a 5% pro gringo. Aí tu chega no Brasil, tu empresta 6%, tu tá ganhando 1% em tese, porque ainda tem as variações cambiais. Não é? Faz um pouco mais de sentido. Mas como é que tu faz? Tu lá pro gringo dá 6,5% e no Brasil é 6,15%, é até 1% a depender. Como é que essa matemática fecha? Ou ela não fecha? 13 de novembro, se vocês forem olhar, a cotação do dólar estava 4,90. O dólar ontem estava 5,7. Então, para os 2 bilhões a 6,5% estão mais caros. Estão mais caros porque o dólar está mais barato, né? Então, quem que vai pagar essa conta no fim?
parece que tem alguém ganhando muito com a ajuda do governo. Isso para vocês parece liberdade econômica? Mas isso daqui é o que os liberais defendem. Aí vamos voltar, só para lá embaixo, 6,15% no segundo parágrafo. Na média. E o governo está pagando 6,5%. Não faz nenhum sentido. Mas é o plano econômico do Haddad. Parece que o Haddad não é a melhor pessoa para estar onde ele está. E aí, assim como eu mostrei, né? Como a gente tem um pouco mais de inteligência na hora de lidar com as coisas, e pegando parte do gancho de falar, poxa, às vezes a gente gasta tanta energia em uma situação e não gasta nas outras. Se a gente também gastasse nas outras, eu entenderia. Só para vocês verem, desde quando a gente está comentando desse assunto. Eu mostrei isso em novembro, tem de outubro também, mas mostrei novembro, setembro, agosto. Peguei logo no Internacional, tá lá no Atlas. Não é a única que tem. Eu só peguei uma para mostrar que se você for lá no Atlas de agosto, você vai achar pelo menos uma. Títulos soberanos, sustentáveis, 2 bilhões de dólares, tipo chamando SG. Julho, Fundo Clima viabiliza nova economia no Brasil, diz presidente do BNDES. A mesma esclarecia as propostas sobre Fundo Clima, emissão de títulos verdes, ou na versão em inglês, que se popularizou, Green Bonds. Junho, conheço o plano verde de Haddad. Olha a grifada ali embaixo. Emissão de títulos verdes. Maio. Tesouro pode separar áreas ambiental e social em novos títulos, diz Rogério Seron. Títulos SG. Também no mês de maio foi quando o governo sancionou lei para emissão de títulos públicos voltados às práticas ESG. Abril. 13 de abril. Haddad lança em maio pacote verde para impulsionar a economia com ações sustentáveis. Uma coisa, o Haddad é bom. Ele cumpre o que ele promete. Haddad não prometeu salvar o Brasil. Haddad prometeu um pacote verde. Tudo que ele prometeu, ele entregou sem nenhuma resistência. Você olha ali, ó. Mercado de crédito de carbono. Segundo parágrafo. Tem ou não tem? Ou não foi aprovado? Com votos da direita no Senado. Unânime. 16 votos a favor na comissão. Ninguém votou contra. Vê lá quem votou. Taxonomia verde. Tá ou não tá isso lá na Nova Indústria Brasil? É esse o nome? Nova Indústria Brasil, NB, acho que é isso. Tá lá. Taxonomia verde também. Pra você classificar quem é do bem, quem é do mal. Fora outras coisas. Essa matéria eu quero entrar nela. Porque tem... Nem tudo que... Porque no Atlas a gente dá uma resumida em algumas coisas, né? Não sai destrinchando a matéria inteira. Só quando a matéria é muito importante, aí sai tintim por tintim. Essa matéria de 13 de abril... 13 de abril do ano passado. Um ano atrás! Um ano! A estruturação de quem tá vendo esse projeto, Rafael do Beus. Sabe onde é que esse cara tá agora? No Conselho da Petrobras. Cotado para assumir no futuro no lugar de Jean Paul Prats. É o cara que arquitetou tudo isso daí, inclusive o mercado de carbono. Rafael do Beus. Aqui é os prints que eu tô trazendo do vídeo lá de abril. Eu só fui peguei para ficar mais bonitinho para poder comentar mais da matéria. Isso daqui a gente comentou em 13, 14, 15 de abril, no período em abril do ano passado, um ano atrás. O primeiro eixo é incentivos econômicos, onde está inserido o mercado de crédito de carbono ou títulos verdes. Títulos verdes, aí. Os 2 bi. A ideia é elaborar com o Banco Central uma taxonomia verde. Fez isso. Como a União Europeia é a região do planeta mais desenvolvida nesse tema e com o negócio com o Brasil, o provável é que parâmetros internos sejam definidos por meio dessa referência. Aí eu lembro que eu falei ali na questão da justiça, que eu falei, o contexto é importante. Entendeu o contexto das coisas? A gente tem uma direita que adora bater no peito e falar do globalismo é um problema. Klaus, boca de mosquito, fora econômico. O povo gosta. Adensamento tecnológico. O segundo eixo é o adensamento tecnológico do setor produtivo que engloba a Revolução 4.0. Esse termo ele não é aleatório. Revolução 4.0 não é aleatório. Não é aleatório. Esse daqui tá os prints do jeito que a gente comentou em abril. E isso daqui tá no Atlas de abril. Aplicando a 4ª Revolução Industrial. Olha o nome ali em cima. Klaus.
Olha o sobrenome. Ah, quem escreveu o prefácio desse livro em português? João Dória. Última linha ali embaixo. Você tá vendo em qual contexto o plano do Haddad foi criado? E o que é que tá acontecendo com o Brasil? Quem tá se favorecendo de coisas como essa? Um ano, nenhuma resistência. Eu tô começando a me sentir aqueles malucos que falam uma coisa, ninguém escuta, lá na frente eu mesmo volto pra falar, eu disse isso. Mas não é querendo falar nada, gente, é falar assim, mais uma vez, o Brasil, marcha na direção, podia ter pelo menos um freio, um paraquedas. Porque às vezes um paraquedas, nenhum paraquedas às vezes nós temos. E muitas vezes a galera segue batendo no peito, reforçando discursos que apoiam isso daqui. Não, somos liberais na economia. Meu Deus, isso aqui é liberalismo na veia. É o mercado. Que promove mais a agenda SG se não foi o mercado que inventou? A agenda SG ela foi gerada em 2004, numa reunião da ONU, com a participação de bancos. Foram os banqueiros que inventaram a agenda SG. White Matters, acho que é o nome do documento. Um reporte do HSBC de 2022, ou foi 2023, ele celebra, sobre o SG, ele celebra o SG como tá hoje em dia, e tá lá falando, já na introdução, na primeira página, que tem texto, né? Porque depois da capa, primeira página tem um texto, né, nem antes do índice, tá lá falando aqui, pô, o que a gente tem de SG hoje são coisas que foram criadas lá atrás, são desdobramentos do que foi proposto pelo Clube de Roma. Não tem resistência de nada isso daqui em relação à direita que bate no peito para falar liberdade econômica, liberdade econômica, liberdade econômica. A gente tá, assim, eu vejo a direita, tá todo mundo perdido. Nossos deputados estão todos perdidos. É uma tristeza ver, uma tristeza. O Haddad nada de braçada. O Lewandowski também tá nadando meio que de braçada. Não tem muito questionamento, não tem muita coisa. Eu tava vendo ontem, assim, não tem nenhum problema, cara. Quer lá, copia, bota a informação pra frente. Mas eu vejo assim, teve um deputado, ele baixou a imagem que eu fiz, mas ele não deu RT. Eu falei, cara, dava um RT, pô. Vai cair o dedo, dá um RT. Mas entende assim, menos mal não colocou a marca d'água. Menos mal não colocou a marca d'água, que às vezes até isso tem. Eu não sei, não é pra compartilhar não, mas, gente, foca, deputado, foca, deputado. Foca. Se vocês, sabe, estudarem minimamente, não é por nada, não. Se pegar o Atlas de janeiro até janeiro, que já está disponível, o de fevereiro eu revisei ontem, ele foi totalmente concluído. Tá na mão de Mário agora para deixar tudo bonitinho. Capa, dia 15 já tá até finalizado, para mim de texto. Aí já tá lá também. Tem 14, vai ter 14 disponíveis. Eu já tô escrevendo o 15º, eu mandei pro pessoal como tá a estrutura, montei todos os prints. Agora a Gabriela vai começar a montar. Tô montando um roteiro para explicar para eles qual caminho eu quero que eles sigam na hora de escrever cada um dos temas. E aqui, gente, a gente tá tomando bola nas costas o tempo todo. O tempo todo. Investigadores contratam investigação privada de empresas antes de fazer empréstimos. Essa notícia aqui não é só sobre o Brasil, não. É mundo. No mundo hoje, você tem uma crise de crédito. Você tem uma crise de crédito. Você precisa de crédito para se desenvolver. A gente tá vivendo num país que tá todo mundo com a corda aqui. Teve o caso das Americanas, que ainda piorou tudo. O mundo tá passando por isso, chamando, não, para investigar a vida da pessoa, para saber se vai liberar um dinheiro. E a preocupação do governo é fundo verde. É dinheiro com taxa de juros diferenciada para quem é SG. Eu não consigo compreender como as pessoas olham para isso e não, acho que tá tudo normal, sabe? Não, depois de ver isso, né? Vamos procurar aqui uma coisinha para dar uma lacradinha. Outra coisa que eu vejo que as pessoas se perdem é ver algumas coisas e se deixar levar pela emoção. Eu não suporto a JBS por tudo que já fez ao longo da história do Brasil. Mas semana passada a gente comentou sobre a JBS. Umas ações que estão movendo contra a JBS no exterior. A JBS, ela está sendo acusada, né, de mil uma coisas lá nos Estados Unidos, porque o plano dela para ficar net zero, né, a quantidade que ela emite, a quantidade que ela gasta,
né, que ela repõe, etc, tudo mais. A turma fala, eu não acredito que isso vai dar certo até 2040. O seu plano não me parece crível. Aí quem tá atrás deles é a Letitia James. Letitia, com 2T, né? Letitia. É assim mesmo o nome dela. Letitia James, a mesma procuradora, tá contra o Trump. O Bando de Batistas, uma ONG que ninguém sabe quem tá por trás, mas já contratou escritórios caríssimos de lobby. Deputados britânicos mandando carta lá para a SEC americana, para a CVM, para não deixa listar as ações na Bolsa de Nova York. Aí você fala, rapaz, beleza. Não vou. Eu acho que a situação é estranha. Aí, o que você tem que se questionar não é nem sobre a JBS, ou talvez sobre a JBS, porque dia 31 agora, essa nota eu vi ontem, ExxonMobil acusada de lavagem verde sobre plano de captura de carbono no qual não investiu. Será que vai ter processo? Será que vai ser perseguida? Será que vai ter uma ONG, a Ban de Exxon? Vai ter a Ban de Exxon? Assim como estão fazendo com a JBS? Isso aqui está acontecendo lá no Reino Unido. Os parlamentares britânicos estão preocupados com a JBS, também vão preocupar com a ExxonMobil? Ou o problema são só as empresas brasileiras? Porque fica parecendo que ninguém está preocupado com o meio ambiente. O que está acontecendo é uma grande confusão, uma grande trama internacional em busca de uma fatia de mercado para chamar de sua. Uma das iniciativas mais atraentes é uma proposta de reter dióxido de carbono no fundo do mar do Canal da Mancha. A refinaria de petróleo em Fawley, uma vila em Hampshire, é operada pela empresa norte-americana ExxonMobil, empresa mãe da Esso. A empresa petrolífera afirma que o esquema significará que os motoristas poderão abastecer com menos impacto, grande contribuição, blá blá blá. Mas agora, a gigante petrolífera enfrenta acusações de greenwashing, enquanto a investigação da Open Democracy revela que o prédio poderá nunca sair da prancheta. Não recebeu licença ou apoio governamental e a empresa não comprometeu nenhum dinheiro próprio para construí-lo. Paul Greenwood, chefe da Exxon no Reino Unido, disse que a meta 2030 para concluir a primeira fase da construção só poderá ser atingida se você usar uma varinha mágica. A meta de 2030 só com a varinha mágica. E o da JBS 2040 não é crível. Supostamente não é crível. Vai ter o mesmo tipo de tratamento? Eu não gosto da JBS. Mas pra mim tá claro que tudo que tá acontecendo no mundo hoje, assim também como os empréstimos do Lula, não tem nada a ver com salvar o planeta. Nada, nada. Mas nada, zero. Zero vezes zero vezes zero vezes zero. 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 Não compro. Aí, ainda tem muita coisa pra falar, meu Deus do céu. Com esse espírito de se questionar, começar a acreditar nos nossos olhos, ao invés do que dizem pra gente, nossos olhos são muito mais confiáveis. Na semana passada, a gente comentou sobre isso daqui. Um podcast que saiu aí no Globo, falando sobre a operação dos Estados Unidos contra o golpe no Brasil. A gente já comentou sobre isso, mas eu quero voltar nesse assunto. Não para falar disso, mas eu achei muito interessante um tweet que a Tsuki fez depois desse. Ela fez uma thread. Percepção, intenção, possibilidades, achismos e contradições. Esses foram os motivos para a interferência americana nos rumos do Brasil em 22. Apenas hoje parei para ver esse podcast, salta aos olhos a naturalidade como o assunto está sendo tratado e aceito pela imprensa e por aqueles que dizem combater o imperialismo yankee. Nesse recorte, vocês perceberão a chacota velada quando o resultado de um relatório americano classificou os generais brasileiros como cores antidemocráticas e democráticas, né? Os do bem e os do mal. Trace um paralelo pelo prisma da nossa realidade com esse relatório que foi falado nesse podcast para vocês entenderem, espero, o que escreverei a seguir. Aí o que ela diz? Se num passado, anos atrás, e as coisas podem mudar, nada é imutável, se num passado a direita reverenciava os Estados Unidos de olhos fechados, hoje muita coisa mudou. Acho que a galera hoje nem todos, acho que muita gente hoje abriu os olhos para várias coisas. A percepção de que algo estava errado e de que certas coisas não mais se encaixavam dentro daquilo que eu considerava imutável, talvez eu tenha sido condicionado a pensar assim, começou a incomodar. Esse incômodo ou curiosidade de se entender um pouco mais o passado abriu o caminho para começar a compreender as consequências que nos afligem.
Não é preciso ir tão longe, basta linkarmos os acontecimentos a partir de 2019, potencializados em 2022, os atores envolvidos e os seus agravantes até os dias atuais, tudo em nome da democracia. Isso não significa colocar os Estados Unidos numa caixinha de malvadão e elevar qualquer outro país que seja ao Salvador. Não é porque um não é perfeito que outro não é isso. Não é isso. Calma, respira. Mas reconhecer que existiram pedaços soltos na nossa história e que eles foram propositalmente omitidos pela imprensa e ou no mínimo dificultados para o entendimento popular. Às vezes nós temos algumas crenças por não conhecer a fundo algumas coisas. Erramos na nossa certeza e apostamos no escuro. Muito do que supostamente sabemos não condiz com o que nos fizeram acreditar. Comprovamos isso ao analisarmos a atual imprensa e o malabarismo 24 horas por dia para nos vender uma verdade que não condiz com a realidade. Encarar esse conflito entre passado, presente e consequência é um incômodo que por vezes seria mais fácil fechar os olhos. Não é agradável ver desmoronar diante de seus olhos quase tudo que um dia se acreditou, mas é preciso, ao menos para mim. A vida nos proporciona armadilhas que é preciso encará-las, a não ser que queiramos viver num eterno looping de falsas realidades. Com isso daqui em mente, com o coração semi-aberto, foi publicado um texto no Estadão, quero comentar com vocês. Foi republicado, porque o texto original é da Economist, a Bíblia dos liberais. Europa estagnada se vê diante de novos choques na economia. A Europa, ela mais ou menos está sofrendo dos mesmos males do Brasil, só que lá eles têm uma estrutura maior. Abalada pelo choque de energia, isso a gente meio que não tem no Brasil, nada do conflito que iniciou em 2022. A economia europeia cresceu apenas 4% nesta década, em comparação aos 8% observados nos Estados Unidos. Desde o final de 2022, nem a União Europeia, nem o Reino Unido registraram crescimento. Como se isso não bastasse, a Europa se vê diante de uma alta das importações vindas do País Vermelho, que apesar de beneficiarem os consumidores, podem prejudicar o setor manufatureiro e aumentar o caos social e industrial. E em menos de um ano, Trump pode voltar à Casa Branca aplicando pesadas tarifas às exportações europeias. O Trump está errado em proteger o país dele? Não. Errado está os europeus que não se prepararam. Errado vai estar o Brasil também que não se preparou. Às vezes o cara está comprando uma coisa barata. Qual é o plano da Europa? Para aumentar a competitividade dos seus produtos, para não precisar importar do País Vermelho. Que, além de tudo, tem um problema político envolvido nisso daí. Vocês sabem muito bem, não preciso explicar. É um país que... eu acho que ele quer tomar o poder. Ou muita gente quer, mas eles querem muito. E aí? O que é que faz? Porque a gente olha para a Europa, é regulação das redes, que o Brasil quer importar. É due diligence. Tem que ter todo o rastreio dos produtos para mostrar que é muito verdinho. É um monte de coisinha SG. É o tempo todo isso. Olha o resultado. O eleitorado está cada vez mais desiludido e disposto a apoiar partidos de direita, como a AfD na Alemanha, e antigos obstáculos ao crescimento, uma população em rápido processo de envelhecimento, agências reguladoras superdimensionadas e integração inadequada entre seus mercados não foram superados. Muito simples. Vamos começar do final. Integração inadequada. A gente tem ligação em qualquer lugar pro Brasil até o norte do país? Não tem. A BR-319 não existe. Como é que a gente tem um centro industrial no Brasil, lá na Zona Franca de Manaus, e não tem uma via de deságue? Quando teve a seca, teve problema de transporte, porque as balsinhas pequenas não conseguiam nem trafegar direito. E não tem a BR-319. Agências reguladoras superdimensionadas. Aí o Brasil é mestre. Não precisa nem explicar. Esse é autoexplicativo. População é um rápido processo de envelhecimento. Isso também é a realidade do Brasil. Só 2 estados estão com saldo positivo de crescimento em relação ao passado. Um ano centro-oeste foi Mato Grosso do Sul, eu acho, e Santa Catarina. Circulou na internet esses dias. Os mesmos problemas que o Brasil enfrenta. Se vai dar ruim para a Europa, vai dar ruim para o Brasil. Diante de uma desaceleração deflacionária, o governo comuna deveria estimular o consumo baixo dos lares deles, o que poderia substituir os investimentos em propriedades enquanto fonte de demanda. Em vez disso, o Xi
está usando subsídio para superestimular as manufaturas que já respondem por 1/3 da produção global de bens. Ele está apostando nos consumidores estrangeiros para sustentar o crescimento, está apostando no carrinho elétrico. Tem vários agora e toma, e toma, e toma. Ele não está dando dinheiro para quem é verde. Olha que loucura. Olha que loucura. O país vermelho está incentivando qualquer um que queira aumentar sua produtividade. Já no Brasil, você só ajuda quem é verde. Olha que loucura. O país vermelho tá pregando mais as ideias de liberdade econômica do que a Europa e o Brasil. Vocês vão acreditar nos seus olhos ou coisa? Isso não faz o país vermelho menos comunista, não faz. Eu estou fazendo apenas um comparativo em termos econômicos, em questões de crédito. Só nesse aspecto, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, faz uma ressalva. E eles querem crescer para 1/3. Abocanhar o mercado, carrinho elétrico. Pode ser um fim do domínio das campanhas nacionais como Volkswagen e Stellantis. Quantas pessoas essas empresas empregam? Nas fábricas na Europa. Para onde vai, gente, o salário do mecânico? Do montador? Quanto ele não gasta do mercadinho, do bairro, que paga salários? Que essas pessoas do mercadinho compram no próprio mercadinho, paga a conta, faz aquilo outro. Muita gente que envolve na indústria. Muita gente. Muita gente. Mas a Europa não está preocupada com isso. Das turbinas eólicas ao equipamento ferroviário, as manufaturas europeias estão olhando ansiosamente para o Oriente. Depois de novembro, talvez as manufaturas voltem seus olhares nervosos também para o Ocidente, porque Trump está vindo, vai meter tarifa, taxa, protecionismo. Meu país tem prioridade. Uma nova rodada dessa batalha comercial ameaça as exportações europeias que tiveram vendas da ordem de 500 bilhões nos Estados Unidos em 2023. A equipe do Trump também se queixa dos impostos digitais da Europa, dos tributos ligados ao carbono e do seu IVA, que o Brasil também vai ter. Aí, olha agora. Olha o pulo do gato da matéria do Economist, Bíblia dos liberais. O que a Europa deve fazer? Aí você é burro. Você vai pensar, não, a Europa tem que começar a investir na indústria dela? A Europa tem que começar a capacitar ainda mais os seus trabalhadores para aumentar a produtividade deles. A Europa tem que achar um jeito de baratear os seus produtos. A Europa tem que dar um jeito de desburocratizar. Não, porque você não sabe das coisas. Porque você acredita nos seus olhos. Você acredita nos seus olhos. A solução dos liberais é... Olha o que está grifado. Banco Central Europeu, banco, inflação, taxa básica de juros, equilibrando orçamento, Banco Central, juros, Banco Central. As soluções dos liberais para a Europa são apenas questões financeiras. Modificações financeiras, bancos do euro, Será que isso vai resolver alguma coisa? Será que a gente está diante de um problema que soluciona com banco, juro, Banco Central, inflação? Será que é esse o problema? Será que esse é um problema? Será que essa agenda verde não está atrapalhando? Será que as ideias que estão sendo colocadas na sociedade, o dia a dia dos ministérios da Fazenda por aí, será que isso também não tem uma participação grande? Será que não tem vir uma solução também por aí? Não é desprezando o papel dos bancos? Olha como o mundo está louco! Outra armadilha seria copiar o protecionismo. Os liberais não querem. Os liberais estão falando para a Europa, não copiem. Olha, os comunas podem ser. Os Estados Unidos podem ser. Os europeus não. Não sejam. Não se quebrem. Deixa que vai dar certo. Não ganha dinheiro. Aprovando vastos subsídios para setores favorecidos. Os recentes problemas econômicos dos comunas demonstram os problemas e não as virtudes do planejamento governamental excessivo. A política industrial dos Estados Unidos não encantou o eleitorado, como esperava o Biden, e as tarifas eliminaram mais emprego do que geraram. Será mesmo? A realidade me mostra que o país vermelho tá batendo de frente com os americanos. Tá batendo de frente. E que os americanos, se largar a mão, a Europa afunda. É o que meus olhos enxergam. Eu prefiro acreditar nos meus olhos do que na Economist. Em vez disso, a Europa deveria forjar sua própria política econômica adequada para o momento. Enquanto os Estados Unidos indústriam sua indústria com dinheiro público, a Europa deveria gastar em infraestrutura, ensino, pesquisa e desenvolvimento.
Integrar o mercado europeu de serviços, onde o comércio segue difícil, ajudará a empresa a crescer, recompensar a inovação e substituir parte de empregos perdidos na manufatura. Tradução. A Europa está falando, vire o Brasil. Vire o Brasil, abandone suas indústrias, vire um fornecedor de serviços. Vire uma região de serviços. Só tem serviço. Só serviço. Eu acho que não tem como sustentar a economia só com serviço. Você tem que ter produtos, seja produtos agrícolas, produtos, sabe, manufaturados, indústria, só serviços, nenhum país se sustenta. Não tem como. Fora que você vai ficar dependente de muita gente. Qual o interesse em ser dependente dos outros, hein? No mundo cada vez mais conflituoso. Aí, para falar sobre isso, recorro ao Atlas mais uma vez, de maio. Eu me sinto mais uma vez o doidinho que tá gritando. Mas pelo menos vocês me escutam, né? Olha essa página, 287. Primeira notícia, o novo consenso de Washington. E a segunda notícia, Macron não tem ideia de como pagar pela reindustrialização, mas ele tava pensando. Olhando para a notícia de baixo, olha a preocupação do Macron desde maio do ano passado. Ainda em maio, Macron disse que o Made in Europe deveria ser o lema da França. A era da globalização e o do neoliberalismo acabou. Acho que o Macron tá certo. O que é que o Macron vai fazer no Brasil? Urânio, né? E qual o caminho que o Brasil tá seguindo? Esse caminho aí do Macron, ele parece muito mais, né, sensato do que as propostas da Economist e nem se compara com o que o Lula tá fazendo no Brasil. Em termos econômicos, você prefere seguir na linha do Macron, vamos aumentar a produtividade, vamos voltar, vamos reindustrializar o país, vamos procurar condições? Ou você prefere seguir com Lula, Fundo Clima, 10 bilhões, título da dívida, que tá pagando mais 6,5 lá fora para no Brasil emprestar 6,15 só para quem é SG? Aí antes de falar da nota sobre o novo consenso de Washington, eu sei que já tá com 1h04, mas me perdoa. Me perdoa. Escuta o Enéas. Transferência de patrimônio. A transferência de patrimônio. Professor, existe um documento terrível que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores. Fale sobre o consenso de Washington. Bom, o consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece, porque isso está consubstanciado num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Tudo lá. Só não sabe que não quer saber. Essa história, professor, da globalização da economia. A globalização é aquela história, né, da livre competição, da raposa e da galinha. Nós já sabemos qual é o final. O senhor diz no seu livro que nós caímos numa armadilha. É uma armadilha fruto de todas essas contingências. Vou dar apenas um exemplo. Eles falam na competição entre nações. Se eu tenho a competição entre empresas, uma empresa vai à falência e manda para a rua seus trabalhadores, seus operários. A nação vai à falência, vai matar o seu povo. É o fim do humanismo. É o fim do homem, é o fim do humanismo, né? Quebra de mercados, desemprego, exatamente o que está acontecendo. Aí, para falar do novo consenso de Washington, que vai na direção totalmente oposta, The Atlantic. O consenso de Washington foi uma frase que entrou em circulação no final da década de 80, descrevendo a emergente fé bipartidária na globalização, na desregulamentação e na sabedoria dos mercados. Ninguém conseguiu salvar o planeta. Tudo deu errado. Tudo deu errado. E me parece que a partir dos anos 80 que as coisas realmente começam a dar errado. Porque, sei lá, às vezes pode ser um sentimento de nostalgia do que eu não vivi. Mas pra mim parecia que até os anos 80, o cara acordava de manhã, o cara saía pra trabalhar, dava duro e voltava com algo no bolso. E os países, querendo ou não, andavam um pouco pra frente. Hoje em dia eu vejo todo mundo trabalhando muito mais do que trabalhava no passado, sabe? Uma carga horária absurda e os países estão cada vez mais pobres. É uma matemática que eu não entendo. Como é que todo mundo acorda de manhã cedo, vai trabalhar e volta mais pobre? Mas enfim, ele disse que uma interdependência global cada vez maior não é mais desejável. E uma razão é o país vermelho. O que é que a Economist está falando? Europa, não se preocupa não. Fica dependente lá do país vermelho. Que participa do capitalismo global sem jogar de acordo com suas regras.
E ela tá errada? Ela tá pensando nela. Ah, eu vou respeitar. Oh, a Europa mandou seguir regra ambiental. É, eu segui a Europa. Toma aqui meu carro ambiental. Vá, receba. Igual luva de pedreiro. Receba, Europa. Receba. Pô, mas o seu carro não parece ambiental. Não, confia. Confia. É couro. É couro de girassol. É uma tecnologia nova. É 100% SG, o couro que você tá aí. E qual seria o novo rumo a seguir? A matéria apontava que a direção era investir na indústria nacional e que a estratégia a ser adotada partia da premissa de que o interesse nacional exige que certas indústrias floresçam internamente. O que a gente viu nos últimos dias, nas últimas semanas? Quem até comentou, os Estados Unidos enfiando 8 bilhões e meio na Intel para não ter, para falar, não, velho, vem fazer os processadores aqui dentro, viu, pra gente não ficar dependente. Vai que invada lá Taiwan, vamos fazer. A gente não pode ficar sem processador. Nem todo crescimento é um bom crescimento. De que adianta o país crescer, sendo que o parque industrial dele não está nele? Está num país que pode tomar a qualquer hora. Argumentou ele se deixar as cadeias de suprimentos dos Estados Unidos vulneráveis a adversários estrangeiros e impedir as perspectivas do trabalhador americano. O objetivo da estratégia industrial é um padrão de crescimento mais seguro e equitativo que atenda melhor ao interesse nacional. Aí eu falava, né? Percebam que como Zimbábue e El Salvador estavam mais próximos à vanguarda mundial da defesa nacional do que o grande liberal brasileiro Zema. Vai lá no Atlas de Maio que você vai entender porque eu escrevi isso. Aí, pra gente chegar aqui no finalmente do vídeo, sei que tá longo. Eu achei esse texto bem interessante, porque ele é mais uma provocação, se a gente vai acreditar nos nossos olhos ou não. A conclusão desse texto eu até já adianto. O Brasil é um país socialista. A Europa é socialista. São locais socialistas. E eu acho que não é isso que a gente quer. Você quer morar num país socialista? Se o Lula saísse hoje, entrasse o Temer, entrasse o FHC, entrasse o Alckmin, continuaria sendo um país socialista. E para deixar de ser vai dar trabalho. O que o cara fala? O capitalismo falhou. É a manchete, não o título do texto. Hoje, mais do que nunca, os ocidentais justificam um movimento em direção ao pensamento coletivista com a frase: o capitalismo falhou. Não, a gente tem que ser socialista porque o capitalismo deu errado. Em resposta a isto, os pensadores conservadores oferecem uma reação instintiva de que o coletivismo também teve um histórico sombrio de desempenho. Nenhum dos grupos tende a ganhar terreno com o outro grupo, mas com o tempo. o Ocidente está a mover-se inexoravelmente na direção coletivista. Com o tempo está passando, o Ocidente está cada vez mais socialista, cada vez mais comunista. A meu ver, os liberais estão a apresentar o que à primeira vista parece uma crítica legítima, e os conservadores estão a contra-atacá-la com a desculpa de que sim, o capitalismo está a falhar, mas o coletivismo é pior. Porque quem é que puxa essas agendas que de liberais não tem nada, SG e tudo mais? São os liberais. Infelizmente, o que estamos vendo aqui não é a lógica clássica, como Aristóteles teria endossado, mas o emocionalismo que ignora os princípios da lógica. Se quisermos seguir as regras da discussão lógica, começaremos com a afirmação de que o capitalismo falhou e, em vez de tratá-la como um dado adquirido, examinaremos se a afirmação está correta. Será que realmente o capitalismo falhou? A maioria das pessoas parece inicialmente confusa com esta questão, pois são residentes de um país europeu ou um país norte-americano e operam sob a suposição, supostamente, o sistema que eles vivem é capitalista. Supostamente a Europa é capitalista. Supostamente o Brasil é capitalista. Será? Então vamos examinar essa suposição. Um sistema capitalista, ou de mercado livre, é aquele em que os preços dos bens, serviços são determinados pelos consumidores e pelo mercado aberto, na qual as leis e forças da oferta e da procura estão livres de qualquer intervenção de um estado dos preços, estabelecimento de monopólio ou de outra autoridade. No Brasil, parece que o Estado entra para garantir o monopólio. Parece que o Estado entra para garantir condições diferenciadas para algumas empresas, para elas conseguirem passar na frente. Tem um preço menor. Hoje, reforma tributária. Tá tendo discussão para ver quem vai pagar mais e menos imposto do pecado. Cerveja e cachaça. O mesmo IVA, mesmo imposto do pecado ou diferente? E aí?
Isso pode ter um impacto. Tantas outras. Como é que vai? Você pode fazer através da extrafiscalidade, que é usar de impostos para você desestimular ou estimular determinado tipo de consumo. Está interferindo. Isso parece capitalismo ou socialismo? Hoje, nenhum dos principais maiores países daquilo que outrora foi referido como mundo livre tem qualquer semelhança com esta definição. Cada um destes países está repleto de leis, regulamentos, uma infinidade de órgãos reguladores, cujo objetivo é restringir a liberdade do comércio voluntário. Todos os anos, mais leis são aprovadas para restringir ainda mais a livre iniciativa. Igualmente mal é o fato que, nesses mesmos países, as grandes corporações, as grandes empresas, os oligopólios, se tornaram tão poderosos que, ao contribuírem igualmente para as campanhas de cada grande partido, não vou nem citar o nome dos brasileiros que estão aí, né? Os empresários, tem uns que são sensacionais. E aí, após ajudar os políticos, eles são capazes de exigir recompensas após as eleições, que não só lhes garantam fundos dos cofres públicos, linhas de crédito diferenciada, mas protegê-los contra qualquer possível processo como resultado desta forma de suborno. Fecha o mercado. Existe uma palavra para essa forma de governo: fascismo. Muitas pessoas hoje iam se referir ao Mussolini, né? Mas, na verdade, esse tipo de governo é um Estado em que existe um governo conjunto entre empresas e Estado. Ao reconhecer a definição tradicional, não pode haver dúvida de que o fascismo é a força motriz por trás da economia da América do Norte e na Europa. Além disso, o conceito de qualquer governo tirar a força de alguns indivíduos, os frutos de seu trabalho, e concedê-los a outro, não é de forma alguma livre mercado. É um conceito socialista. E em qualquer país onde cerca de metade da população seja beneficiária de tal generosidade, esse país instalou-se inquestionavelmente e profundamente numa condição socialista. Portanto, o que estamos a testemunhar são liberais criticando legitimamente os males do fascismo, mas não conseguindo compreendê-lo pelo que ele realmente é, uma forma de coletivismo. Os conservadores, por outro lado, fazem o seu melhor para continuar a operar sob as leis, regulamentos e órgãos reguladores socialistas dos seus países, enquanto continuam a imaginar que permanece um remanescente do capitalismo. E assim voltamos à questão: alguma vez, será que algum de nós viveu num país, durante sua vida, que foi dominado por um sistema de livre mercado? Né, de mercado livre? Olha tudo que está acontecendo no Brasil. Olha todas as críticas. Eu realmente acho que a direita ela tem que se encontrar. Não é a direita americana, Portugal, Hungria, europeia. A direita do Brasil é a direita do Brasil. O Brasil é um país único, com seus desafios. A gente tem que contar o nosso sentimento, nossa brasilianidade. Como é o nome? Nem tem aqui. Temos que contar o nosso caminho. E para mostrar uma coisa para ser colocado em ponto, qual o caminho do Brasil? É estatizar? É privatizar? É fazer isso, fazer aquilo outro? Gente, nenhuma resposta é tão simples. Nenhuma resposta é tão simples. Veja esse caso. A Enel foi privatizada. Para quem? Por que você pensa em privatizar? Está pensando em empresa, né? Não. Para o governo italiano. O governo italiano é o maior acionista da Enel. A Enel está vivendo momentos difíceis. Porque está tendo muito apagão. Eu acho que quem está tendo um momento difícil é o povo. Não é a Enel, é o povo. É o povo que segue pagando. E aí, a embaixada entrou em campo para defender a Enel. E o que detonou dessa na embaixada, de querer se reunir com o governo brasileiro, foi a reunião ocorrida entre Alexandre Silveira e a diretoria da Enel, em que o ministro pediu que a agência considere todas as possibilidades de punição para a Enel. A Enel precisou esperar. Gente, isso daqui está acontecendo há meses. Meses que a população está sofrendo. Meses. 5 meses. Na hora que você vai para cima da empresa, é que o acionista se move. Por que a Enel não entrou em campo desde o primeiro dia para socorrer o povo? Porque talvez o objetivo dele seja só, né? O governo italiano está usando o lucro da Enel para pagar e fechar o déficit deles. Olha que bacana, né? Que bacana. Sensacional o que está acontecendo.